Fanático já se tornou figurinha repetida aqui no canal, sendo ele um dos elementos mais importantes das histórias dos X-Men e da Marvel como um todo. Caim Marco é o irmão adotivo do Professor Xavier, e quando criança, ele era constantemente maltratado pelo seu pai alcoólatra, enquanto Charles era colocado em um pedestal, era o favorito do papai. Isso fez com que o Caim odiasse o Charles Xavier por anos, ainda mais por ter sido superado pelo seu meio-irmão nos esportes e também nos estudos. Acontece que ambos os personagens serviram na guerra do Iraque, cara, e o Caim acabou se afastando da sua tropa em determinado momento. O Charles o seguiu para que ele não fosse tratado como um desertor do exército, e ambos encontraram um templo do Cyttorak junto com uma joia vermelha. O templo desabou, mas com os poderes provenientes dessa joia vermelha, a joia de Cyttorak, o Caim salvou a si próprio e se tornou um dos pesos pesados mais fortes da Marvel. Com os poderes do Cyttorak, o Caim ganhou super força, invulnerabilidade, um campo de força ao redor do seu corpo, se tornou imparável e também um fator de cura, uma regeneração que dá inveja no Hulk. É claro que o personagem já passou por diversas fases nos quadrinhos, né? Várias e várias histórias, recebendo e também perdendo os seus poderes. Até mesmo eu já trouxe um vídeo aqui no canal onde ele foi possuído por um demônio e destruía barreiras da realidade com os seus socos. Mas existe uma história em que ele se tornou tão poderoso quanto um verdadeiro deus, e é essa história que eu vou trazer pra vocês aqui no canal nesse vídeo de hoje. Então se inscreve, deixa o like, não se esquece de passar aqui todos os dias que tem um videozinho novo pra você, e vamos conferir esse vídeo de hoje. A história de hoje começa em Nova York, centro de todos os grandes heróis e vilões da editora Marvel. E não começa com um Fanático, mas sim com o Homem-Aranha, né, que estava ali de vigilante pela cidade e viu o vilão caindo do céu como um meteoro. Isso criou um ponto de interrogação bem grande na cabeça do Peter Parker, já que até então ver o Fanático no chão daquele jeito era a coisa mais improvável do mundo. O que o Peter pensou foi que alguém assustador deve ter lutado contra o Fanático e deixado ele nesse estado inconsciente. Acabou que a polícia e outros agentes governamentais chegaram e levaram o vilão para uma cela específica para segurar alguém do porte dele, ou pelo menos tentar. O Peter ainda estava com aquela cena na cabeça e acabou invadindo o local. Ele desliga o monitoramento das câmeras para conseguir falar com o Fanático. Quando o Cabeça de Teia se aproximou para perguntar quem havia feito aquilo com ele, os dois são atacados pelo Capitão Universo. E aí vale lembrar que o Capitão Universo é um título recebido a todo aquele ali que recebe o poder da Força Enigma, sendo que o próprio Homem-Aranha já foi um deles. A Força Enigma é uma força cósmica que viaja pelo universo da Marvel, indo de planeta em planeta que estão passando por alguma catástrofe e se hospeda em algumas pessoas, em hospedeiros que possam ajudar nessa causa. A força é completamente amoral na sua escolha, apenas precisa de alguém para cumprir a função, independente se a pessoa for boa ou ruim. Porém, caso o usuário tente utilizar os poderes para benefício próprio, se esquive da tarefa idealizada pela energia cósmica, ela vai se esvaziar e irá procurar outro personagem para assumir a tarefa. De qualquer forma, a Força Enigma estava ancorada a um homem chamado de William Nguyen, que afirmou estar lá para matar o Fanático, mas isso nem de longe era a sua função inicial. A Força Enigma se ligou a ele para resolver um problema nas placas tectônicas da Terra, causadas pelo Fanático em suas diversas batalhas. Mas no meio do caminho, ele sentiu a presença do Fanático e foi em direção ao Juggernaut, ao invés de ir ajudar na missão original. Foi preciso o Homem-Aranha intervir para salvar a vida do Fanático e tentar colocar juízo na cabeça do William, com papo de grandes poderes e grandes responsabilidades. O William era uma pessoa com a vida acabada, tinha sido chutado pela namorada, despejado e também estava sem emprego. Ele decidiu tirar a própria vida saltando de um edifício, mas quando estava caindo, foi abordado pela Força Enigma e recebeu os poderes do Capitão Universo. Ele e o Homem-Aranha começaram a lutar pelas ruas, e o amigão da vizinhança tentou explicar como a Força Enigma funciona, mas o William não queria dar muita bola para isso. No meio do tempo que os dois percorriam a cidade lutando, o Fanático se recuperou e eventualmente se juntou ao Homem-Aranha, que nessa altura do campeonato já havia sido derrotado. Aí foi uma confusão, porque o Homem-Aranha tinha que deter o Capitão Universo de matar o Fanático e o Fanático de tentar matar o Capitão Universo. Mas acabou o tempo e as placas tectônicas começaram a cobrar a falta de reparos, causando assim um terremoto em Manhattan. O Homem-Aranha pergunta se o William tinha finalizado a tarefa, mas ele afirma que não e que o Fanático tem que morrer. Ele se esqueceu da sua missão, cara, e estava focando o seu ódio apenas no Fanático. Nesse momento, a Força Enigma se manifestou e ficou desapontada com o William, retirando seus poderes cósmicos do personagem e entregando a força cósmica para o próprio Fanático. Naquele momento, Caim Marco, o Fanático, havia se tornado o ser mais poderoso do planeta, talvez da galáxia.
galáxia se somar toda a sua força junto da entidade cósmica. Caim Marco prendeu os dois em uma bolha enquanto usou seus poderes cósmicos para descer até o fundo da Terra e consertar o próprio estrago das placas tectônicas. Após retornar para a superfície e também depois de conversar com a força cósmica, os seus próprios poderes, Caim se aproxima e agarra o William. Afinal, é um pouco difícil de esquecer quando alguém tenta te matar, mas William retruca, dizendo que ele venceu. Pessoas como o Fanático sempre vencem, mas o Caim Marco percebeu que também estava errado naquela situação. Ele solta o William e se desculpa por tudo que havia ocorrido, abrindo mão da força Enigma, que partiu para onde era necessário novamente pelo universo. Ele e o Homem-Aranha concordaram que ambos estavam ali por acidente. Nenhum escolheu ter os poderes que tem, mas o que fazem após isso é o que importa no fim do dia. Ambos se separam e o William até consegue dar a volta por cima, escrevendo um livro sobre essa aventura com o Fanático e ficando famoso no processo. Infelizmente, essa transformação do Fanático durou pouquíssimo tempo, mas já tivemos a noção do quão poderoso ele ficou. Lembrando que todo o hospedeiro do Capitão Universo tem o mesmo nível de poder e recebem as mesmas habilidades da Força Enigma. O que os difere uns dos outros são os poderes que eles já haviam recebido antes, mas da Força Cósmica em si são todos iguais. Então, mesmo que o Caim Marco, o Fanático, não tenha demonstrado todos os poderes, naquele momento ele podia voar, se teletransportar, tinha sentidos cósmicos, manipulação da matéria, rajadas de energia cósmica, um pequeno nível de alteração de realidade e vários outros poderes assim de nível cósmico. Mas aí, você conhecia essa versão do personagem? Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo, valeu!